Saudações, camaradas! Na aula de hoje, iniciamos o nosso curso sobre vetores e geometria analítica. Vamos falar sobre a noção intuitiva do vetor. O livro-texto utilizado é o Vetores e Geometria Analítica, do Paulo Winterli. E, como sempre, todas as referências, citações e notas estão todas na descrição do vídeo. Dividimos as grandezas em duas, as grandezas escalares e as vetoriais. As grandezas escalares são completamente definidas por um número real juntamente com uma unidade de medida. São grandezas escalares as áreas, o comprimento, o volume, temperatura, dentre outros. Por exemplo, uma pessoa tem 1,7 metros de altura. A temperatura ambiente de uma determinada cidade é 28 graus Celsius. Uma parede tem 15 metros quadrados, enfim. Esses são alguns exemplos de grandezas escalares, que podem ser determinadas perfeitamente. Já as grandezas vetoriais não são completamente definidas apenas pelo seu módulo, pelo número da sua unidade correspondente, como no caso das grandezas escalares. Para definirmos completamente uma grandeza vetorial, é preciso saber o seu módulo, ou seja, o comprimento ou a intensidade, a sua direção e o seu sentido. São grandezas vetoriais, por exemplo, a força, a velocidade, a aceleração, dentre outras. Vejamos então a parte A da figura 1.1, que mostra três retas, R1, R2 e R3. A reta R1 determina ou define uma direção. A reta R2 define uma outra direção, diferente da direção da reta R1, e por fim a reta R3 tem a mesma direção da reta R1, visto que elas são paralelas. Perceba então que as retas paralelas possuem a mesma direção, ou seja, temos que a noção de direção será dada por uma reta R e por todas as demais retas que são paralelas a essa reta R. Basicamente, todas as retas paralelas possuem a mesma direção. Na parte B da figura 1.1, temos uma reta que passa pelos pontos A e B, e essa reta determina a direção. A partir disso, podemos fazer um deslocamento nessa direção de duas formas. Primeiro, no sentido de A para B, e segundo, no sentido de B para A. Perceba que para cada direção, associamos dois sentidos. E como explica o autor, fica claro então que só podemos falar em sentidos iguais ou em sentidos contrários caso estejamos diante da mesma direção. Um exemplo prático de grandeza vetorial dado pelo autor é de um avião que viaja a uma velocidade constante de 400 km por hora e que se desloca rumo ao nordeste, sob um ângulo de 40 graus. Como destaca o autor, a título de informação, na navegação aérea, as direções são dadas pelo ângulo considerado a partir do norte, em sentido horário. A grandeza vetorial velocidade é representado na figura 1.2 por um segmento orientado, a seta, em que o seu módulo é dado pelo comprimento. Na figura, o segmento orientado tem cerca de 4 centímetros, o que daria uma proporção de 1 centímetro para cada 100 km por hora, visto que a velocidade do avião é de 400 km por hora. Basta a gente dividir os 400 km por hora por 4 centímetros, que achamos essa proporção de 100 km hora por centímetro. Como se trata de uma grandeza vetorial, ainda falta definir a direção e o sentido, que serão definidos pelo ângulo de 40 graus. A seta na extremidade do segmento indica o sentido. Ao lado do segmento orientado, na figura 1.2, temos uma versão mais simplificada da rosa dos ventos, que mostra o norte, N, leste, L, sul, S e oeste, O. Se o ângulo fosse 120 graus, ou seja, 40 graus mais 180 graus, teríamos que a direção seria a mesma, mas o sentido seria o contrário. E como explica o autor, abstendo-se da ideia de grandezas vetoriais, diríamos que o vetor é representado por um segmento orientado. Um segmento está orientado quando nele há um sentido de percurso, considerado positivo. Representamos um vetor por dois ou mais segmentos orientados, com o mesmo comprimento, mesma direção, sendo paralelos ou colineares, e o mesmo sentido. Lembrando que segmentos colineares
são aqueles que estão numa mesma seta e, portanto, possuem a mesma direção. Vejamos então a figura 1.3, que mostra alguns segmentos orientados que são paralelos, possuem o mesmo sentido e o mesmo comprimento AB, e, portanto, representam o mesmo vetor. Esse vetor será indicado por AB ou B-A, sendo A a origem e B a extremidade do segmento. Bom, outra forma de representar um vetor é com a letra minúscula com uma seta acima. Vejamos então a figura 1.4, que mostra que o vetor V é igual ao segmento de reta orientado AB. Isso significa que o vetor V é determinado pelo segmento orientado AB. Além disso, todos os demais segmentos orientados que possuam o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido de AB também representam o vetor V. E isso significa que todos os pontos do espaço podem ser considerados como a origem de um segmento orientado, que é representante do vetor V. Como explica o autor, essa é a razão de o vetor também ser chamado de vetor livre, no sentido de que o representante pode ter sua origem colocada em qualquer ponto. Considerando dados um vetor V, que é igual ao segmento de reta orientado AB, em um certo ponto P, como nos mostra a figura 1.5, existe somente um ponto Q, tal que o segmento orientado PQ possua o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido do segmento orientado AB. E por isso, o vetor V vai ser igual ao segmento orientado PQ, mostrando mais uma vez que um representante do vetor V pode ter sua origem em qualquer ponto P do espaço. É importante destacar também que o módulo, a direção e o sentido de um vetor V é o módulo, a direção e o sentido de qualquer um dos seus representantes, pois, como a gente já explicou, todos os segmentos orientados que possuam o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido de AB na nossa figura 1.3 também representam o vetor V. Em notação matemática, podemos representar o módulo do vetor V pelo vetor V, com a setinha acima, com entre duas barras, ou o vetor V com a setinha acima, com duas barras de cada lado. Bom, camaradas, com isso a gente encerra por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. E até a próxima.